Diz assim a palavra de Deus: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs estas parábolas, dizendo... Eu sei que na sua Bíblia está parábola, mas você vai entender o porquê que eu disse parábolas. Feche teus olhos, curva tua cabeça. Vamos falar com Deus. Aquele momento que a gente pede Deus para falar conosco através da palavra. Nos dê aquela palavra que nos alimente, né, no resto da semana e nos deixe fortes e saudáveis para que possamos caminhar durante a semana. Senhor, meu Deus, meu Pai, fala conosco, Pai, através da tua palavra, pela tua palavra. Aqui se encontra, Senhor, o teu corpo, a tua noiva, a tua igreja, Pai. Fala conosco de forma concisa, precisa, edificante e transformadora, Pai. Que a tua palavra, que é semente, venha cair em nossos corações, que é terra. E com o gotejar, Pai, do Senhor, que é a água da vida, Pai, que essa semente venha germinar, Pai, virar uma árvore, Pai, para que nós possamos dar fruto, porque essa é a temática do reino, Pai. Dá bom fruto, porque aquele que não dá o fruto é cortado e lançado fora. Fala com a tua igreja, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é interessante, não é em todas as igrejas, né? Mas em algumas, eu costumo sempre falar sobre a questão do louvor, né? Aquela igreja que a gente vem, que a gente sente a presença de Deus na hora do louvor. Tem um fato que é muito interessante. A Bíblia mostra a história de Raquel e de Lia, duas irmãs. Jacó, diz a Bíblia, que ele amava Raquel, só que ele recebeu Lia em primeiro lugar. Só que Lia não gerava. E Lia não era amada. De repente, Lia gera um filho para Jacó. Ela coloca o nome do menino de Rubens. E Raquel não gera. Ela fala: meu marido vai me amar. Só que ele não passa a amá-la. Ela gera o segundo filho, chamado de Shimon ou Simeão. Agora o meu marido vai me amar. E Jacó continua amando Raquel. De repente, ela gera o terceiro filho. Ela resolve colocar o nome no menino de Levi, porque Levi significa aquele que traz para perto. Ela fala: não é possível, eu tive 3 filhos. Agora a presença do esposo vai vir para perto da esposa. E ela então coloca o nome do menino de Levi, porque ela fala: agora a presença dele, do esposo, vai vir para perto da esposa. É por isso que geralmente a gente diz que aqueles que louvam são chamados de levitas, porque Levi significa aquele que traz a presença do esposo para perto da esposa, aquele que traz a presença do noivo para perto da noiva. E uma vez o noivo, o esposo presente ao lado da esposa, ele resolve falar. E se tem uma coisa que aconteceu na primeira parte do culto, foi a presença veio para perto através dos levitas. A presença do esposo, eu não sei se você está sentindo, mas ela se faz... O esposo resolveu estar junto com a esposa essa noite. O esposo vai falar com a esposa essa noite. A presença do esposo se faz presente. E ele vai falar através da palavra. Nós sabemos que o grande segredo, o que mantém a igreja de pé, a coisa principal é a palavra de Deus. A Bíblia mostra no comecinho do livro de Gênesis que a terra era sem forma, era vazia, era um caos e havia trevas. De repente, no verso 3, a Bíblia diz que Deus solta a palavra dele. A Bíblia diz: Vaiomer Elohim, ou e disse Deus. E quando a palavra de Deus é liberada, a terra que não tinha forma passa a ter forma. Se tem uma coisa que a palavra de Deus faz, é dar forma naquilo que está deformado. A Bíblia diz que de repente a terra que estava vazia vai ser preenchido. Isso quer dizer que a palavra de Deus tem o poder de preencher o vazio que coisa ou algo nenhum preenche. Só a palavra de Deus tem a capacidade de preencher o vazio, seja ele qual for, seja o tamanho do vazio, a palavra de Deus tem poder para preencher. A Bíblia diz que a terra estava um caos, estava desordenado, mas a palavra de Deus vai colocar ordem naquilo que está desordenado. Não interessa o tamanho, o tipo da desordem. Só a palavra de Deus tem a capacidade e o poder de colocar em ordem aquilo que está desordenado, que está fora de ordem. Seja na sua vida, na casa, no serviço, na vida espiritual. A palavra de Deus tem poder para trazer ordem onde a desordem está habitando.
A Bíblia diz que não havia luz, só havia escuridão. Mas quando a palavra de Deus chega, a Bíblia diz que há luz. Só a palavra de Deus é capaz de nos dar luz. Nós sabemos que a função da luz é nos mostrar o caminho, é nos dar a direção. Porque se caminharmos sem luz, nas trevas ou na escuridão, a gente cai, a gente tomba, a gente vai para o lado errado. Mas é a palavra que nos guia, é a palavra que nos dá a direção certa, é a palavra que nos mostra o caminho que deve ser seguido. Só a palavra de Deus traz luz em meio à escuridão. E nessa noite Deus vai falar através da palavra dele. A Bíblia conta uma história. São 3 parábolas. A gente acha que as parábolas elas não estão ligadas, mas elas estão. São 3 parábolas em uma só. Por isso que eu disse que contou-lhes parábolas. A primeira coisa interessante do texto é que na cultura do Oriente Médio, tá? Eu posso até alimentar os pecadores, eu posso até alimentar os publicanos, mas eu não sento para comer. Na cultura do Oriente Médio, quando você senta para comer com alguém, isso quer dizer que você pensa como ele. Você concorda com as coisas que ele concorda. A sua fé é igual a dele. Você partilha dos mesmos sentimentos. Então, quando os escribas e os fariseus estão vendo Jesus sentando com pecador, é pecador também. Porque se senta para comer junto, é porque é pecador. Na cultura do Oriente Médio, eu posso até alimentar, se eu tiver poder aquisitivo para isso. Eu alimento, mas fico distante. Se eu sentar junto, isso quer dizer que eu sou igual àquela pessoa. Por isso que a Bíblia diz que Jesus então vai propor uma parábola. Para quê? Porque os escribas e os fariseus estão se achando mais importantes do que os demais. Aí Jesus começa. Tinha um homem que tinha 100 ovelhas. A primeira coisa interessante é que alguém que tinha 100 ovelhas, ele não cuidava das suas próprias ovelhas. Alguém que tinha 100 ovelhas tinha um poder aquisitivo muito grande. E ele pagava alguém para cuidar daquelas ovelhas. Aquela ovelha não era dele. A responsabilidade era dele, mas a responsabilidade de cuidar era de outro. Não é diferente de nós. Essas ovelhas não é nossa. É de alguém que tem um poder aquisitivo muito maior. Mas é nós que vamos dar conta delas naquele grande dia. Por isso que a Bíblia diz que ele tem 100, fica 99, some uma. E a Bíblia diz então que esse pastor, ele sai pelo deserto à procura dessa ovelha que se perdeu. Pela matemática urbana não faz sentido eu deixar 99 no deserto e procurar uma. Porque na balança humana 99 e uma faz assim. Mas na balança de Deus é a mesma coisa, a balança não mexe. Porque 99 é tão importante quanto uma para Deus. A Bíblia diz que esse homem, ele vai procurar essa ovelha, mas ele vai deixar as 99 no deserto. Alguém que é pastor, irmãos, no Oriente Médio, isso é cultura e tradição. Ele nunca pastoreia sozinho. Ele sempre tem no mínimo 2 auxiliares, porque a ovelha é algo, um animal tão melindroso, que se o pastor titular oficial vier a se ausentar por algum motivo do rebanho, as ovelhas, principalmente as mais velhas, elas chegam a morrer pela ausência do pastor. Elas sentem um desgosto tão grande que elas morrem. Então, para essa perda ser reduzida, tem sempre pastores auxiliares. Para quê? Para o rebanho estar familiarizado com aqueles auxiliares. Porque se acontecer alguma coisa com o pastor principal, algumas ovelhas vão sobreviver e não vão morrer. Esse é o nível de sentimento entre ovelha e pastor que a Bíblia relata. Talvez você não compreendesse a profundidade. Por que a Bíblia fala, ei pastores, ei, vocês, cuide bem dos vossos pastores, diz a Bíblia, como aquele que dará conta pelas vossas almas. Essas 99 continuam no deserto com esse auxiliar. Por que os auxiliares não levam as 99 para o deserto? Porque não pode. Enquanto uma do meio do aprisco está perdida, sofrendo, querendo voltar, o resto não pode estar no aprisco, descansando, com sombra, com água fresca. Todo mundo vai continuar no deserto. Por quê? Porque a dor de uma tem que ser a dor de todos. Isso é o que a gente chama de solo da comunidade. Se uma ovelha está perdida, ferida, machucada, carente, todos têm que sentir. Enquanto ela não for reintegrada, a dor dela é a dor de todos. Esse homem então vai atrás da ovelha. Porque a ovelha, ela é um animal que quando ela se perde, ela sabe que está perdida. Ela quer voltar, mas ela não consegue. É preciso que alguém vá atrás dela e traga ela de volta.
Então a ovelha sabe que está perdida, quer voltar, mas não tem capacidade. É preciso que nós vá buscá-la. E o interessante é que Jesus ele vai trabalhar de forma pedagógica, sem a gente perceber. Porque ele diz que no rebanho tinha 100 ovelhas, uma se perde. O valor de uma perdida, quando eu tenho 100, em porcentagem equivale a quantos por cento? Está perdoado. Não peques mais, tá? 1%. Olha que interessante. Jesus está dizendo que o valor do perdido é equivalente a 1. E a parábola continua. A Bíblia diz que esse pastor vai atrás dessa ovelha. E diferente do que muitos acham, o pastor ele vai com a vara, ele vai com o cajado. Por isso que Davi falava, a tua vara e o teu cajado me consola. Porque quando a ovelha se desviava ou se perdia do caminho, o pastor dava uma cajada, né? Uma cajadada, uma varada nela. E a ovelha não se incomodava, porque é natural a ovelha desviar do caminho sem perceber, é característica de ovelha. A ovelha está caminhando, quando olha ela está indo para o lado do pastor, opa, volta para o rebanho. E a ovelha, quando ela tomava essa cajadada, ela se sentia interiormente feliz e não ofendida por ter tomado uma cajadada, uma varada do seu pastor, porque ela sabia que o pastor estava fazendo aquilo para quê? Para manter ela no caminho, para evitar com que ela se perdesse, porque é natural, é da característica da ovelha se perder sem perceber que está saindo e desviando do caminho. Este pastor então, com a sua vara, com o seu cajado, ele sai em busca dessa ovelha para poder buscá-la. E a Bíblia diz que ele encontra, e a Bíblia diz que quando ele encontra, ele se alegra. Ele pega essa ovelha que tem cerca de 40, 50 quilos, no meio do deserto, no sol escaldante, no meio daquelas pedras, coloca nos ombros e vem. E a Bíblia diz que ele faz isso gostoso. Como que colocar 50 quilos, um saco de cimento no meio do deserto, no sol escaldante, pode ser gostoso, mas quando se trata da ovelha que estava perdida, o sentimento de encontrar aquele que estava perdida é de alegria, porque a ovelha é um animal, irmãos, que quando ela se perde, ela quer voltar, e uma vez percebendo que ninguém vem buscá-la, ela começa a baixar e ela começa a se render. O lobo devorador à distância percebe isso, vem e a devora. Por isso que o pastor sai apressadamente, porque ele sabe que aquela ovelha está em risco. E a Bíblia diz que quando ele encontra aquela ovelha, tem o primeiro momento de alegria, que é sozinho. Depois ele traz ela para o aprisco ou para a comunidade. A Bíblia diz que todos se alegram, porque uma estava perdida, mas foi encontrada. Esse é o sentimento. Quando um perdido volta, é um sentimento de alegria. Quando um afastado volta, é o sentimento de alegria. Quando eu vou buscar, não é pesado. Pelo contrário, o sentimento daquilo que é gostoso, prazeroso. Porque esse é o nosso chamado. É para isso que Deus nos chamou. Para buscar os perdidos. A Bíblia diz então, passa para outro nível. A Bíblia diz que tem uma mulher, que ela tinha 10 dracmas. De repente, dessas 10 dracmas, uma dracma se perde. Se eu tenho 10 e um se perde, o valor daquilo que se perdeu equivale? Agora que precisar falar 10 aí não fala. Equivale a 10. Veja, não, né? Se vocês falassem que era um. Veja que Jesus está aumentando agora o valor do perdido. O valor já não equivale mais a 1%. Jesus elevou. Aquele que está perdido, o valor dele é de 10 por. Olha a pedagogia de Jesus, que interessante. Daqui a pouco você vai entender o mistério. Ou o ensinamento, né? A Bíblia diz que esta mulher percebe que a dracma está perdida. Veja que é proposital, porque esse objeto ela é uma dracma. Ou seja, é um objeto inanimado, e é um prefixo grego de negação. A palavra ânima vem do latim, que significa vida. Lembra do desenho animado que as crianças gostam de assistir? É um desenho desenhado à mão, porém animado, porque a palavra ânima em latim significa vida, ou seja, é um desenho que tomou. Jesus escolhe um objeto inanimado, ou seja, um objeto que não tem vida. Ele faz isso de propósito. Sabe por quê? Porque a dracma, ela se perde onde? Dentro da casa. Enquanto a ovelha se perde fora,
a dracma se perde dentro. O que Jesus está dizendo? Tem gente que está dentro da casa, mas está perdido. Tem gente que está dentro da casa, mas está sem vida. Não basta estar na casa, mas está perdido. Não basta estar na casa, mas está sem vida. É por isso que Jesus ele deu o exemplo de uma mulher, porque a mulher ela consegue perceber esses detalhes, ela tem as minúcias, ela tem uma visão, geralmente que o homem não tem, a mulher tem, ela consegue perceber. Chega com um perfume diferente em casa. Nem que você passou na Boticário para experimentar. Você vai ter que explicar por que você está cheirando um perfume diferente. Sai mais arrumadinho para você ver. Para onde você vai? Você não sai comigo arrumadinho assim? Não é assim? Levanta a mão quem Deus está falando com você aí. Já se revelou o homem dos 10% aqui, ó. Porque a mulher tem esse olhar de detalhe, essa minúcia. Por isso que Jesus vai dizer que é a mulher que percebe que a dracma está perdida. Por quê? Porque tem hora que a gente olha e fala, está na casa. Então não tem perigo, é aí que está o problema. Às vezes está na casa, mas está perdido. Não basta estar na casa se estiver perdido. Às vezes a gente olha e fala, está tranquilo. Por quê? Porque está na casa, mas está morto, está sem vida. Essa mulher, quando ela percebe que a dracma está perdida, a Bíblia diz que ela pega uma lâmpada, ela pega uma luz, e ela começa a procurar aquilo que está perdido através da luz. A Bíblia diz no Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus e luz para os meus cães, é a tua. Veja que quem está dentro da casa e está perdido, está sem vida, só precisa da palavra para ser encontrado. Só precisa da palavra para receber a direção. Porque a palavra é luz. É a palavra que nos direciona. É a palavra que é o nosso norte. É a palavra que nos mantém de pé. É a palavra que diz se a gente pode ou não pode. É a palavra que diz se a gente fica ou se a gente vai. É a palavra que fala com a gente de dia e de noite. É a palavra que é luz e lâmpada para nós caminharmos e prosseguirmos até Jesus voltar. É a palavra. Então quem está na casa e está perdido, está precisando da palavra. Quem está na casa mas está morto, está precisando da palavra, porque é a palavra da vida. Não basta estar na casa, mas estar sem vida. Quantos estão dentro da casa, mas estão sem vida e acha que só porque está dentro da casa tranquilo? Não, lugar de casa é lugar de vida. Quantos estão na casa, mas estão mortos? E a parábola prossegue. Jesus então vai dar um exemplo de uma outra parábola. São 3 mensagens que querem dizer a mesma coisa. A gente acha que é divergente, não é convergente. Aponta para o mesmo significado. E é progressivo, pedagógico e didático. Porque agora ele vai dar o 3º exemplo. Por isso que eu corri nos outros, que eu quero ficar mais nesse. Eu acho ele mais interessante. Jesus vai contar a 3ª Gadal, a 3ª parábola. Jesus diz que tem 2 filhos numa casa. Ou um pai tem 2 filhos. Desses 2 filhos, um resolve ir embora e o outro resolve ficar. Se eu tenho 2, um se perde, o outro fica, em valor de porcentagem, qual que é o valor daquele que se perdeu? É assim que a gente fala, tá vendo? Agora o varão está vigiando. Agora Jesus chegou onde ele queria. Lembra do começo da parábola? Publicanos e pecadores... Jesus sentava para comer. Escribas e fariseus estão criticando. Aí Jesus vai propor a parábola. Por quê? Os escribas e os fariseus achavam que eram os detentores da verdade da salvação. Jesus começou numa parábola devagarzinho. Mas é fantástico o que Jesus faz. Porque quando ele chega na 3ª parábola, o que ele está dizendo? 50% é o valor do que se perdeu e 50% é o valor de quem está na casa. O que ele está querendo dizer? Os publicanos e os pecadores têm o mesmo valor que vocês, escribas e fariseus. É 50%. Vocês não são mais importantes para mim do que os pecadores. É meio a meio. Tanto eles quanto vocês, para mim, têm a mesma importância. Veja que Jesus começou com 1, com 10, para depois mostrar que é a mesma coisa. Quem está lá e quem está aqui, Jesus ama da mesma. Agora é claro que eu não posso ser responsável de falar isso e passar por cima. Porque eu sei que vai gerar uma série de questionamentos. Espera aí, então, quem está lá fora e quem está aqui dentro de Jesus ama da mesma maneira? Ama. Uai,
Eu não sou mais amado? Não. O tratamento que você recebe é diferenciado, é diferente. Porque você está na casa. Porque Jesus, ele tem algo que chama de justiça. A justiça e o amor de Deus, na balança, são iguais. A gente não. A gente, dependendo do que acontecer com o nosso filho, a gente deixa a justiça de lado e coloca só o amor em prática. Jesus não. Jesus, ele te ama, mas se precisar, se você nos converter, ele vai te mandar para o inferno te amando. Jesus consegue te mandar, eu te amo demais, meu filho, mas você foi rebelde, vai para o inferno. Vai queimar no lago de fogo. O que eu como pai, o que vocês como mãe, como irmãos, como parentes não conseguem fazer, Jesus consegue fazer. Então quem está fora é tão amado quanto quem está dentro. A diferença é que nós temos um tratamento diferenciado, porque nós estamos na casa. A gente planta o que a gente colhe o que a gente... Então, como a gente está servindo, Jesus nos trata de maneira diferente, mas o amor, ele ama quem está fora e ama quem está dentro. O texto então continua dizendo que um rapaz, ele resolve sair da casa, provavelmente porque ele está cansado dos rigores da casa do pai. Porque geralmente quando a gente sai da casa do pai, é porque a gente acha que aqui está pesado, a gente está achando que aqui está rigoroso, a gente fala, não, quer saber? Eu não quero ficar debaixo da autoridade do pai, eu vou sair. E a Bíblia diz que esse menino, ele pede para o pai dele a herança. Fazer isso em vida equivalia a desejar a morte do pai. É como dizer, ei pai, você está demorando a morrer e eu não quero esperar, me dá aquilo que me pertence, porque eu vou embora. A Bíblia diz que esse rapaz, ele pega a sua herança e vai embora. E o mundo recebe ele de braços, porque é isso que o mundo faz. Quando você sai com a bênção da casa do pai, o mundo te recebe. E o problema é de quem está aqui dentro. A pessoa que está aqui acha que o segredo está na bênção da casa do pai, mas não está na presença do pai que está na casa. Tem gente que vem aqui, recebe a bênção e fala, pronto, agora a minha vida está resolvida, eu estou com a bênção na mão, agora eu vou embora. É o que o filho faz. Agora que eu estou com a bênção, eu estou tranquilo, eu vou embora, acabou os problemas e vai. O segredo da casa do pai não é a bênção, é a presença do pai. E a presença é só na casa. Esse menino sai, o mundo recebe ele de braços abertos. Por quê? O mundo, quando você sai daqui, a primeira coisa que ele quer fazer é tomar aquilo que Deus te deu. Porque sem aquilo que Deus te deu, você não é nada. Veja que quando ele sai, o mundo recebe ele de braços abertos. De repente a bênção acaba, a bênção vai embora. Porque o segredo não está na bênção, mas está na presença do Pai. Uma vez que a bênção acaba, a Bíblia diz que vem uma grande fome sobre a terra. E esse menino começa a passar fome. E a Bíblia diz então que ele lembra da casa do... Porque é só assim, quando as coisas apertam lá fora, que a gente costuma lembrar de como é maravilhoso a casa do Pai. Se as coisas não apertar, a gente não sente saudade da casa do Pai. Então Deus permite que as coisas apertem para você lembrar como que era a casa do Pai. Pode usar, varão? Tá com álcool, né? Agora já era, agora que eu senti. Tá ungido, agora... Ainda bem que a minha esposa está aqui. Se eu chego com cheiro de álcool em casa, eu falo, você foi para a igreja? Você foi para o boteco? Esse menino então, irmãos, a Bíblia diz que ele lembra da casa do pai. A Bíblia diz que ele olha para as alfarrobas e sente vontade de... Não é lavagem não, tá, irmãos? Isso é anacronismo. Os porcos não eram alimentados com lavagem, não era alimentado. Lavagem a gente faz hoje. Era alimentado com alfarrobas. Era um tipo de fruto, tá? Que não era muito gostoso, mas que as pessoas em época de crise, de guerra, tá? De grande dificuldade financeira, elas comiam. Tem um exemplo que eu sempre dou para explicar o que era alfarroba. Quem conhece o jatobá? É uma coisa incrível. Sempre tem alguém que a gente ora no final por ele, porque ele gosta de jatobá. Já tem... Depois todo mundo levanta a mão para cá, tá? Que a gente vai repreender. Conhece o jatobá? Irmãos, quê? Isso, fede demais. Vamos começar a colocar os defeitos. Irmãos, você já viu jatobá no sacolão? Já viu jatobá no mercado? Você já viu alguém falar, que saudade de dar uma mordida no jatobá?
Não, tirando a irmã aqui, o resto do pessoal. Só quem é normal, já viu? Brincadeira, viu? Irmãos, era semelhante ao jatobá. Quem vai no sacolão procurar jatobá, irmãos? Se você trabalhar no sacolão, alguém chegar procurando jatobá, já pode estender a mão. Se tiver um obreiro, você fala, irmão, fica atrás. Ninguém gosta de jatobá, tirando a irmã. Mas geralmente é uma fruta que você não... Era alfarroba. Ninguém queria comer alfarroba. Ninguém procurava. Mas na época de crise, a alfarroba servia. Aonde eu cresci tinha um pé de jatobá em frente, irmão. Que trem caía, espatifava, que trem verde, esfarelento. E tinha um menino que morava do lado da minha casa, ele passava uma certa dificuldade, a gente jogando bola, ele comendo jatobá. A gente jogando bola, ele comendo jatobá. O trem ruim. São dois. Ah, não, tá, então tá. Pois é, tá vendo? Temos alguém sensato, o jatobá é ruim. Este menino, irmãos, está olhando para o jatobá ou para a alfarroba. Ele está querendo comer. Mas sabe o que é interessante? Quando você lê o texto, irmãos, em grego, você só consegue perceber isso no original do texto. Quando fala que ele queria comer, mas não conseguia, o texto diz que ele queria comer, mas ele não tinha estômago para comer. Sabe por quê? Porque quem cresceu na casa do pai, está acostumado com banquete, com maná, da casa do pai não consegue comer alfarroba lá fora. Quem experimentou banquete e maná aqui, não consegue comer alfarroba que o mundo oferece. Está acostumado com banquete, com maná e com pão da casa do pai. Ele olha e fala, não, eu não posso comer, eu não tenho estômago para isso. Por quê? Porque eu conheci o banquete que só o pai pode oferecer. Eu conheci o maná que só o pai pode dar. Eu conheci o pai que só na casa do pai tem. Ele quer comer, mas ele não consegue. Porque quem está acostumado com o banquete da casa do pai não consegue comer alfarroba lá fora. A Bíblia diz então que ele ensaia um discurso. Ele fala, eu vou pedir para o meu pai para me voltar para casa, para me tratar como servo. E quando ele ensaia esse discurso, irmãos, ele quer ser tratado como pior. Tinha 3 tipos de servo naquela época. Tinha um servo, por exemplo, como Eliezer, que era alguém que tinha um respeito, podia até herdar a herança. Era um servo de confiança. Tinha um segundo tipo, que era aquele servo que ia e voltava da casa do seu senhor. E tinha um terceiro tipo, que é aquele que ficava na praça, esperando a oportunidade para trabalhar, só para matar a sua fome. Esse rapaz, ele fala, eu quero ser esse tipo de servo, ou seja, eu quero só matar a minha fome. Mas eu quero voltar para a casa do pai. Porque o segredo, irmãos, da casa do pai não é a bênção. O segredo da casa do pai é a presença. Veja que ele não tinha herança. Ele não tinha nada, mas na casa do pai nada lhe faltava. Na casa do pai não faltava comida. Na casa do pai não faltava roupa. Na casa do pai não faltava sandália. Por quê? Porque o segredo não está na bênção do pai. O segredo está na presença do pai. Tem coisa que só de você estar na casa, o pai providencia para você. Não é bênção, é a presença da casa do pai. Ele fala, eu vou voltar. E é interessante, por quê? Porque o pai está na janela. Isso nos mostra que toda vez que um culto começa, a expectativa do pai é, será que é hoje que o perdido vai voltar? Porque o pai está na janela, na esperança do perdido voltar para casa. De repente o pai olha e lá vem o perdido. A Bíblia diz que o pai sai correndo. Talvez você não entenda o motivo do pai correr, é proposital. Porque naquela cultura do Oriente Médio até hoje, alguém que é importante, ele não corre em público. Isso é feio, é desprezível. Quando alguém corre em público naquela cultura, alguém de poder aquisitivo, como aquele homem que era o senhor da fazenda, todo mundo que está ao redor abaixa a cabeça e começa a menear. Sabe por quê? Quando aquele rapaz sai de casa, ele fala, eu quero a minha herança. E o que ele fala é equivalente a dizer, pai, você está demorando a morrer, eu não quero esperar. Isso equivale a amaldiçoar pai e mãe. Então qualquer pessoa que pegasse esse menino pela frente e o matasse, não ia ser réu de justiça, ia estar aplicando a própria justiça, porque ele fez aquilo que é equivalente a amaldiçoar pai e mãe. E quem amaldiçoasse pai e mãe tinha que ser apedreiro.
O pai sabe, quando ele vê o perdido, o pai sabe do risco que ele está correndo. Por isso que o pai corre, para quê? Para todo mundo olhar para o pai. O pai atrai a vergonha para si, para o perdido poder entrar. Foi isso que Deus, o Pai, fez na cruz através de Jesus. Colocou ele lá. Ele atraiu toda a vergonha para que nós aqui hoje nos entrasse de cabeça erguida. Não interessa o que você fez. Não interessa o seu passado. Não interessa o que aconteceu ontem. Dobrou o joelho, pediu perdão. Pode entrar de cabeça erguida. Ele recebeu a vergonha na cruz. O Pai, através do Filho na cruz, já atraiu a vergonha para você entrar aqui e adorar de cabeça erguida. Não se preocupe com o que você fez. O Pai já traiu a vergonha através do Filho na cruz. O Filho então vem. Lembra do discurso que o Filho ensaiou? Eu quero ser como um servo. Na hora que o pai chega diante do filho, a primeira coisa que o pai faz é beijar ele no rosto. Sabe por quê? Na cultura do Oriente Médio, quando você beija alguém na mão, você tem que curvar. Isso está mostrando que você é inferior àquela pessoa. Por isso que você abaixa, eu sou inferior. Quando você beija no rosto, você está dizendo, eu sou igual a... Quando ele vai para o pai, ele quer pegar a mão do pai para beijar, para dizer, eu sou inferior, eu sou escravo. A Bíblia diz que o pai beija ele no rosto. Porque quem sai daqui não perde a posição. Se você voltar, você continua sendo filho. Aqui você não volta como escravo. Aqui você saiu como filho, volta como filho, aleluia. O pai está dizendo, na casa só tem filho. Aqui eu não escravizo ninguém. Aqui a relação é de pai com filho. Pode vir adorar porque você é filho. É interessante, porque a Bíblia diz que o pai pega o chinelo para dar para o filho. Sabe por quê? Quando o filho saiu, o filho estava achando que a casa do pai era muito rigorosa. E geralmente a gente sai para quê? Para ter liberdade. Sabe o que é interessante? É que sandália na Bíblia fala de liberdade. Quando o povo está no Egito, Deus manda eles comemorar a Páscoa, porque eles vão ser livres e libertos. Deus fala, vocês vão comer a Páscoa com cajado na mão, lombo cingido e sandália nos... Porque eles não tinham sandália. Porque quem é escravo, irmão, não tem sandália. Porque não caminha livremente, caminha só até onde o seu Senhor manda. Mas com Jesus a caminhada é grande e é livre. Por isso que, ei, pode colocar a sandália, porque comigo você é livre e é liberto. Veja que o filho saiu calçado. Quando ele volta descalço. O pai está dizendo, você saiu daqui livre. Achou que liberdade era lá. Ei, liberdade é na casa do pai. Saiu calçado e voltou descalço. Mas eu te dou a sua liberdade de novo. Toma. O pai dá o sandália para ele. Por quê? O pai está restituindo a liberdade. Porque liberdade de verdade é só aqui na casa do pai. Lá fora é escravidão. Ele saiu achando que ia ser livre, saiu calçado e voltou descalço. Mas o pai, só o pai restitui e nos dá a nossa liberdade de verdade. Depois que o pai dá a sandália, o pai manda trazer o vestido. O pai diz, traz o vestido. Porque vestimenta na Bíblia fala de conduta. Lembra aquela parábola de um homem que deu uma festa e ele distribuiu todos os convites. A festa era distribuída 2 convites. Um bem antes para você saber e um no dia. Quando chega no dia que ele distribui o segundo convite, ninguém quer ir. Ele fala para o homem, então pega todo mundo que estiver na rua. Quando você chegava nessa festa, tinha um porteiro com uma veste chamada de veste nupcial. Todo mundo que ia entrar na festa tinha que vestir essa mesma veste. Todo mundo tinha que andar igual. Ninguém podia estar diferente naquele lugar. A Bíblia diz então que de repente o seu Senhor começa a andar. Quando ele olha, de repente tem um homem que não está com a veste nupcial. Ele fala, ei, cadê a sua veste?
E o homem fala, não, então sai fora daqui, porque a festa é minha, o local é meu. Aqui na casa anda do meu jeito. O que como está querendo dizer? Aqui tem que andar do meu jeito. O que o pai está querendo dizer para o filho? Você saiu daqui achando que as coisas eram rigorosas. Você pode voltar, mas eu vou te dar a veste. Ou seja, aqui dentro tem conduta. Aqui dentro ainda é do meu jeito. Toma a veste. Aqui dentro não é do seu. Você pode vir. Aqui você é bem-vindo, mas você não anda do jeito que você quer, não. Você anda do jeito do pai. A gente aqui na casa do pai ainda anda do jeito, e o jeito que o pai quer está escrito aqui dentro. O pai está falando para o filho, pode voltar, você é bem-vindo, você é filho, mas na minha casa ainda pode botar a minha roupa, porque aqui anda do meu jeito. Quem dita as regras na casa do pai é o pai, e as regras estão aqui dentro. O pai manda trazer o anel, porque anel fala de autoridade. O pai está dizendo, aqui você ainda continua sendo aquilo que você é. Toma o anel, eu restituo a sua autoridade. Lembra que José recebe um anel quando ele vai sentar no trono do Egito? Porque anel fala de autoridade. O pai está dizendo, aí aqui dentro você continua sendo aquilo que você foi. Aqui dentro na casa você ainda tem autoridade, porque eu te constituí. Ele com o sangue comprou reinos e sacerdotes. Então aqui você ainda é autoridade, mas na casa do pai é do jeito do... Já caminhando para o fim, que o horário não espera. A Bíblia diz que começa uma festa. De repente, o filho mais velho fica sabendo. Fala, o que está acontecendo? Fala com ele, está tendo uma festa aí, mas para quem? Para o seu irmão. E ele não quer entrar. Entenda uma coisa, irmãos. Isso é desde que o mundo é mundo. Sempre vai ter alguém incomodado com a sua presença na casa do pai. A sua presença sempre vai incomodar alguém, mas não interessa se fulano ou ciclano está feliz ou está infeliz. O pai está alegre pela sua presença. O pai dá festa quando você está presente. Tem gente que, eu não gosto, não interessa. O pai está feliz porque você está aqui. Desde que o mundo é mundo, Caim matou Abel, por quê? Porque Abel era o preferido do pai. Briga de José e Jacó, porque um era preferido do pai, Esaú e Jacó. Davi e os irmãos, Davi era o preferido do pai. Sempre você vai dar com alguém que não, porque você é o preferido, porque o pai gosta de você de forma... Isso é normal. E o pai vai até esse irmão. Fala, meu filho, vamos entrar. O menino olha e fala, pai, hipócrita, né? Você nunca me deu um cabrito, como se ele precisasse de cabrito. Porque se você ler o texto, eu não li, depois você lê. O texto diz assim, e o pai repartiu-lhes, no plural, herança. Ele também recebeu a parte dele e está querendo cabrito. Por que ele não guarda? Por que ele guardou a parte dele e não usou o cabrito? Porque tem gente que só quer uma desculpa para arrumar confusão. Tem gente que só quer uma desculpa para aplicar com aquele que está fazendo a vontade do pai, para quebrar a alegria da casa. Mas não preocupa não, o pai está feliz, esse é que é o importante. E sabe o que é interessante? Que enquanto ele pede cabrito, o pai fala assim, meu filho, você sempre teve a minha presença. Pai, eu quero um cabrito. Meu filho, você sempre teve a minha presença. Enquanto tem gente que fica arrumando a desculpa por causa de cabrito para brigar, Jesus está dizendo, o pai está dizendo, ei, aproveita a minha presença. Tem gente que quer brigar por causa de cabrito, e o pai está dizendo, ei, você sempre teve a minha presença, eu estou na casa. Para de brigar por causa de pequeno, para de brigar por causa de cabrito, aproveita a minha presença na casa. O filho está dizendo, eu só queria um cabrito. O pai está dizendo, ei, aproveita a minha presença na casa, eu estou aqui. Para de arrumar desculpa, me adora porque eu estou na casa. Para de ficar arrumando desculpa com cabrito e adora a presença do pai. O pai está aqui nessa noite. Fica de pé. Ei, você só vai viver de verdade na casa do pai.
Aquele jovem sai achando que lá fora ele vai viver, lá fora foi só escravidão. Porque o segredo está na presença do Pai, e a presença do Pai é só na casa do Pai. Não adianta achar que lá não, é só na casa do Pai. Ele acha que o segredo está na bênção, o segredo está na casa do Pai. Se você estiver na casa do Pai, tudo aquilo que você precisa vai vir de forma automática. Mas você tem que estar presente na casa do Pai. Tem coisa que é só na casa do Pai. Tem alguém que está distante da casa do Pai e quer voltar para a casa do Pai. Você que esqueceu o que é a presença do Pai. Você que esqueceu o que é o maná, o banquete, as iguarias da casa do Pai. Está de olho, né? O inimigo está te oferecendo alfarroba, está te oferecendo jatobá lá fora. Ei, vem comer maná na casa do Pai essa noite. O Pai te chama para sentar na mesa para comer do banquete. Quem que quer experimentar o banquete da casa do Pai? O Pai está te oferecendo. Ei, vem aqui comer banquete, porque tem maná para você. Tem banquete para você. Para que você vai se sujeitar a comer alfarroba se o Pai tem maná para te dar? Tem iguaria na mesa que o Pai preparou para você. É só na casa do Pai. O Pai está na casa, pode adorar Ele. Para de brigar por causa desse cabrito. O Pai está alegre porque você está aqui. Adora o Pai, Ele está na casa. Adora, dá o que você tem para Ele. Não interessa o que, o Pai só quer receber a sua adoração. Você é filho, aqui é o lugar da casa do Pai. Adora, sinta vontade. Estenda as tuas mãos para cá. Como é que chama? Hamilton. Estenda as mãos para cá. Vamos orar pelo Hamilton, para que ele venha se tornar um filho, para que ele venha se tornar um que senta na mesa do Pai, come o maná e participa do banquete da casa do Pai. O Milton está falando aqui que ele é alcoólatra e que ele tem orado para Deus libertar ele. Batizado pelas águas, desviado da presença, alguém que tem se colocado diante das alfarrobas, mas Jesus quer trazer ele para a mesa essa noite. Com certeza foi o diabo. Ele quer sair, mas não tem força. Mas nós vamos orar por Milton, e Deus vai dar força para ele, porque a presença do Pai está aqui nessa noite. O Pai já carregou a vergonha na cruz. O poder do sangue derramado na cruz tem poder de libertar. Foi o sangue derramado que libertou o povo do Egito. O sangue tem poder de tirar a escravidão, de tirar o vício, seja o que for. Vamos orar por Milton, porque Deus vai dar força para ele. Não há nada mais forte do que o sangue de Jesus. Estenda as tuas mãos para cá. Senhor, meu Deus, meu Pai, que se encontra o Milton, Pai, nesta hora. Pai, esse homem que foi batizado, Pai, que experimentou das tuas coisas, Pai, que foi alguém sedento, que batizou pelas águas, que frequentou, Pai, a tua mesa, que frequentou a tua casa, Pai. Está ele aqui, Pai. Ele disse, Pai, que tem pedido, Senhor, para ser liberto do vício, Pai. Dá força para ele, Pai. Que o teu Espírito, Pai, venha entrar nele nessa noite, limpando, Pai, o sangue dele, tirando isso da mente dele, Pai.
Que esse demônio, Pai, que tem colocado isso na mente, no coração, na vida dele, venha cair por terra essa noite. Que ele venha ser uma nova criatura. Que ele venha dar testemunho do poder do teu sangue, porque o teu sangue salva, o teu sangue cura, o teu sangue liberta, o teu sangue transforma. Tudo isso o Senhor levou na cruz para que nós vivêssemos com vida e vida com abundância, Pai. O Milton quer viver essa vida nova, Pai, e só o Senhor tem poder. Nós clamamos essa noite, Pai, e declaramos que a partir de hoje, Pai, o Milton vai ser nova criatura, o Milton vai ser diferente, o Milton vai experimentar, Pai, das iguarias que o Senhor tem na mesa. Abençoa ele, Pai, dai força, fortalece ele para ele caminhar, Senhor, pelos teus caminhos. Abençoa o lar, a casa, a família, Pai, que ele venha dormir e acordar uma nova criatura, Pai. Abençoa, Senhor, meu Deus, meu Pai, a vida dele. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa aqueles que estão mortos na casa, Pai. Que essa noite venha ser noite de restauração, que aquele que está morto venha receber vida, que aquele que está perdido venha se encontrar através da luz da tua palavra, Pai. Te damos graça por o Senhor ter falado conosco, Pai. É o que te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluias. Louvado e exaltado o nome